A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você sabia que nós somos um referencial? Ontem eu tive o privilégio de estar na congregação Assembleia de Deus da Marambaia. O pastor Serginho me indicou para fazer um workshop só para rapazes lá. Estava tendo uma conferência, até o Rodolfo Abrantes foi para lá pelo período da noite. Mas você já sabe como é conferência sábado de manhã, né? Só os gatos pingados. Mas estava lá quem Deus queria falar. E aí eu fiz uma reunião rapidinho lá com o pessoal. E um pouquinho antes dessa reunião, do workshop que foi ministrado, um irmão estava ministrando sobre intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E ele falou assim: como disse o irmão Luciel. O irmão Luciel é um irmão que congregava aqui com a gente. E agora ele congrega lá. E essa frase é muito forte. É muito forte, até que nada mais importe. Eu ouvi até que nada mais importe ontem, lá nessa conferência, eu acho que mais de 5 vezes. E eu fiquei pensando assim: nossa Deus, o que o Senhor está fazendo lá já está refletindo aqui. Então nós somos referenciais. Fique ligado, realmente seja uma pessoa que busca intensamente a presença de Deus, porque as coisas não estão dizendo respeito só à sua própria vida, mas também à vida de outras pessoas. Muita gente está olhando para nós. E eu gostaria muito que elas continuassem olhando com bons olhos para o QG do JC, para a Assembleia de Deus da Pedro Miranda. Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus, por isso, no nome do Senhor Jesus por isso. Bom demais. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Salmo, capítulo 38. No Salmo de número 38. Qual é a temática desse mês mesmo? Tua presença, né? A gente para refletir, para pensar. A presença de Deus, ela é algo tão forte, é tão verdadeiro, né? Ontem eu tive que passar em casa, antes de eu e o Eliakim irmos supervisionar uma célula. E aí quando eu estava em casa, não tinha ninguém, né? Eu deixei a porta aberta, não tinha ninguém. E aí quando eu estava no quarto da minha filha, que é um pouquinho distante da porta de entrada, eu ouvi alguém me chamando pelo meu nome. E eu pensei assim: nossa, deve ser o meu vizinho que deve estar me chamando. Cheguei lá na porta, olhei para a porta, não tinha ninguém na porta. Meu Deus. Aí eu falei assim: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? E aí Deus falou no meu coração um negócio simples assim. Eu já estava saindo e Deus falou assim: Davidson, espera 5 minutos. Tá bom. Eu fiquei assim meio passado, né? Pois Deus está falando comigo, está mandando eu esperar 5 minutos, eu não estou nem entendendo nada, mas tudo bem. Sentei lá no sofá de casa, comi uma maçãzinha, abri um versículo da Bíblia para dar uma lida rapidinho. Caiu na situação de Paulo, contando a história dele para os outros prisioneiros, falando como foi a conversão dele e como foi para Deus abrir os olhos espirituais dele. E Deus começou a falar algumas coisas comigo naquela hora, que depois eu vou compartilhar com os irmãos. E aí eu deixei o tempo passar, passou 5 minutos, desci. E aí o Eliakim estava vindo lá de Coraci, lá onde o vento faz a curva. Eu creio que ele vai voltar para cá. Estava vindo de lá e disse: Deus, olha, em tanto tempo eu vou chegar por aí e tudo mais, eu vou descer na Pedro Miranda e vou pegar um ônibus. E aí eu peguei, entrei no ônibus, né? Na verdade, quando eu desci, assim que eu desci, passou logo meu ônibus, no exato momento. Peguei e subi no ônibus. E aí Deus falou para mim o seguinte: eu falei: sim, Deus, tudo bem, o Senhor mandou eu esperar 5 minutos. Mas para que eu ia esperar 5 minutos? Ele falou: eu vou fazer tu encontrar com ele aqui dentro do ônibus. Eu fiquei assim: rapaz, esse negócio está meio estranho. Eu estou achando que isso é coisa da minha cabeça, estou ficando meio doido. Mas, por um lado eu criei, por outro lado eu duvidei. E aí quando eu estou na Pedro Miranda, já passei ali pela Mauriti, eu olhei assim: rapaz, o Eliakim não subiu no ônibus. Eu vou ligar para o Eliakim para saber onde é que ele está. Eu achava que Deus estava falando comigo. E aí peguei, puxei o telefone. Quando eu puxei o telefone, na próxima parada, essa na frente da igreja, eu só vejo uma mãozona assim no rapaz, branquinho, cabelinho preto, bonito, rapaz elegante, escrito: marque sua geração. Quando eu olhei assim, quem era que ia subir no ônibus? O Eliakim. Uma coisa tão simples. Eu não sei se Deus estava me livrando por causa de 5 minutos de ter andado na rua, ou só porque Ele queria me mostrar que Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. O importante é que, se não fosse a presença de Deus, eu não teria desfrutado num momento desse tão, assim, singular, tão ímpar, algo que não é tão normal de acontecer, que talvez alguém poderia ter me dito assim: olha, Deus, talvez tu esperar um pouco mais, talvez tu encontre com ele aqui no ônibus. Mas não foi Deus quem falou comigo. Eu não sei o que ele queria fazer exatamente naquela hora, mas eu sei que ele falou comigo através daquilo que eu li e me mostrou o quanto ele é real,
mais uma vez, fazendo eu encontrar com Eliaquim, testificando no meu coração. Até eu subir no ônibus eu não tinha entendido, eu não estava entendendo. E quando eu subi, Deus falou, tu vai encontrar com ele. E aconteceu do jeito que Deus falou que ia acontecer. Por isso nós precisamos tanto da presença de Deus. Ela é algo tão maravilhoso que até nos mínimos detalhes Ele está cuidando de nós. Salmo número 38, versículo 1 a 22. É um pouquinho grande, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram. Supurar quer dizer soltar pus, por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença, que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam um dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Preste atenção nesse versículo agora. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me com o que é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fique longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te e ajuda-me, Senhor, meu Salvador. Você percebeu a infinidade de doenças, de dores, de coisas que Davi estava passando por causa do pecado dele? Você percebeu isso? Davi, ele falou de febre, de dor nisso, de dor naquilo, de vista cansada, de não ouvir, de não abrir a boca. E no versículo 18 ele diz, confesso a minha culpa. Ele está falando o quê? Que tudo aquilo que ele estava passando era por causa do pecado. Então diga, Davi estava mal, Davi estava doente por causa do pecado. Tudo que ele falou, repita comigo, tudo que ele falou, todos os sintomas que ele deu, eram sintomas do pecado. E para vocês entenderem? Davi, ele estava falando de uma situação de alguém que estava em pecado. Pode ser que ele estava falando dele mesmo, pode ser que ele estava se referindo a alguma outra coisa, mas ele estava falando sobre uma situação caótica de saúde por causa do pecado. Agora, se o pecado tem sintoma, você não acha também que uma vida na presença de Deus também tem sintomas? Coisas que a gente pode olhar, observar e dizer assim, nossa, isso aqui é sinal de que a vida de Deus está na vida dessa pessoa. Ontem, quando eu estava voltando lá do workshop, na conferência, eu tive a oportunidade de conversar com um irmão que contactou comigo para que eu pudesse estar lá. E eu fui andando com ele, lá do final da linha do Djalma Dutra até a BR, Almirante Barroso, né? E aí, nesse caminho, ele foi contando a história dele para mim. É aquela história que, se contar para o carroceiro, até o burro chora. E algo muito forte. E uma das coisas mais fortes que ele falou assim, Davidson, eu já estava assim numa situação, a gente tinha tentado engravidar, perdemos 2 filhos, minha esposa tinha mioma e tudo mais. Falou um monte de desgraça que alguém poderia passar, ele me contou. E no final das contas, ele falou, Davidson, hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, se não me falha a memória. 1 ano e 6 meses. Eu tive a minha filha com 46 anos. Até aí tudo bem. O homem com 46 anos, meu pai com 50 fez mais 2, tá de boa. Mas
A minha esposa tinha 45 anos, com um mioma de 7 centímetros, acho que foi isso que ele falou, não entendo muito bem disso, mas algo que complicaria muito mais ainda dela engravidar. E eu olhei para aquela coisa assim, eu fiquei, meu Deus, isso é um sinal de que a vida de Deus está na vida desse cara. Ele foi contando a história dele, ele era ateu, antes dele se converter, ele leu a Bíblia mais de 30 vezes, só para chegar assim na cara dos crentes e dizer, diz aí, o que está escrito nisso aí? Olha, mas eu digo que é assim, assim, assado, porque a ciência diz isso, aquilo, aquilo outro, isso aí que tu crê é tudo furada. Mas um dia Deus pegou ele de jeito e hoje está aí. O médico disse assim para ele, ó, a médica disse, todos os médicos, inclusive, que eles foram atrás, vocês acreditam em Deus? Acreditamos. Pois é, pode acreditar, porque se não for ele, essa sua filha não nasce não. E olha o que foi que aconteceu. E na hora que aquilo aconteceu, ele estava tão convicto que ele disse assim, eu creio. E é justamente por causa disso que eu estou aqui. E hoje está aí, Isabela, se eu não me engano. Deus ainda falou em sonho, olha só que loucura. Deus ainda falou em sonho para ele qual seria o nome da filha dele. E ele foi e colocou. Enfim, isso é um sintoma de alguém que tem a presença de Deus na sua vida. Eu vou falar de só 5 aqui. E já falei da vida do irmão Luciel aqui também. Mas eu sei que existem muito mais outros. E eu gostaria também que você fosse pensando nisso ao longo da ministração. O que seria um sintoma de alguém que vive, que tem a presença de Deus, que é cheio da presença de Deus na sua vida? E o que eu gostaria que todos analisassem nessa noite, não ficassem pensando no vizinho, no colega, no amigo, no liderado, no supervisor, no discipulador, não seja lá quem for. Queria que você pensasse em você mesmo. Porque se você não está apresentando os sintomas de quem é cheio da presença de Deus, você vai acabar apresentando os sintomas de quem está vivendo uma vida neutra em pecado. E isso precisa ser mudado. A gente vive numa época agora, né? Tudo é doença. Eu acho que tem uma que já é mais antiga, né? Chegava assim e dizia, meu Deus, esse menino não tem disposição para estudar. O que esse menino tem? Eu acho que ele está doente. Realmente ele estava doente, estava com aquele vírus. O mal desse menino é bola, né? É muita bola, é bola todo dia. Enfim, teve gente que não entendeu a piada, mas vamos para a ministração. Gripe do frango, gripe do porco, gripe sei lá o que, a vaca louca, é um monte de coisa, H1N1 e assim vai, um monte de animal por aí que o pessoal inventa para dizer que tem doença. E essas doenças, todas elas têm sintomas característicos, né? Quando você chega no aeroporto, se você for alguém assombrado, já anda logo assim, ó. E passando álcool em gel em tudo que é parte do corpo para não infectar com nada. Porque diz que se tocar nisso, esfregar o olho e fizer aquilo, você acaba sendo contagiado. Já tem outras que é só pelo ar e assim vai. Enfim, tudo tem um sintoma. Davi estava falando do sintoma da desgraça que ele estava passando, ou que alguém estava passando por causa do pecado. E nós vamos falar dos sintomas de quem vive uma vida com Deus. Aí no seu esboço, aí no seu jornal QG, o nosso primeiro ponto está escrito aí, ó. Qual é o primeiro sintoma que está escrito aí? Muita fome e sede. Eu não estou lembrado agora de uma doença que estimule fome em alguém, né? Não sei. Lombriga, né? Alguém falou lombriga por aqui. Existe alguma coisa que dá muita fome nas pessoas. Lógico que a presença de Deus não é uma doença, mas eu não sei se você parou para analisar na analogia que está sendo feita nessa hora. Quando você apresenta determinada enfermidade proveniente de um vírus, você apresenta porque aquele vírus está dentro de você, não é isso? Se você, Deus o livre, em nome de Jesus isso não vai acontecer, se alguém, melhor assim, se alguém está infectado com H1N1 é porque está com vírus da doença dentro de si, não é assim que funciona? Sim, doutores, sim, Renata, é mais ou menos por aí, é isso? Ó, tá vendo? Eu tenho respaldo de médico já. Então, quando alguém está doente por causa de alguma virose, alguma coisa, porque aquilo está dentro da pessoa, e por causa daquilo que está dentro, aquilo vai provocar sintomas. Então, se você tem a presença de Deus em você, você vai apresentar esse sintoma, muita fome e sede. Vou até completar, muita fome e sede de justiça. Mateus 5,6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Está dizendo o quê? Bem-aventurado é aquele que quer muito, que deseja muito, e por ele muito desejar, Deus vai satisfazer. Mas às vezes esse versículo não fica de muito fácil compreensão para muita gente. Espera aí, fome e sede eu sei o que é, tenho todo dia, não é verdade?
Agora, fome e sede de justiça. O que isso quer dizer? A Bíblia fala também em Romanos capítulo 4, a situação de Abraão. Fala que Abraão, ele creu e isso foi creditado, no caso, por justiça. Isso foi creditado como justiça na vida de Abraão, pelo fato de ele crer. Então, se eu estou falando que eu tenho fome e sede de justiça, a justiça fala de justificação. A justificação, ela vem através do quê? De crer. E crer em Deus quer dizer o quê? Que eu vivo conforme a vontade dele, porque eu creio nele. E se eu vivo conforme a vontade de Deus, eu estou cheio da presença de Deus. Então, quando eu digo que eu tenho fome e sede de justiça, eu estou dizendo que eu tenho fome e sede demais de Deus. Eu já tenho a presença de Deus em mim. Quem realmente vive cheio do Espírito Santo sabe que eu posso estar cheio de Deus, mas eu sempre quero o quê? Mais. Não é assim? Eu conheço gente assim, seca, esmirrada, assim que ninguém acredita, que come 4 vezes mais do que eu. E às vezes parece que só para de comer porque acabou a comida. Não é nem porque já saciou a fome. Eu vejo mais ou menos isso, que Deus está nos permitindo viver com Ele. Ele nos dá o privilégio de nós termos fome e sede dEle. E mesmo que nós estejamos já cheios dEle, Ele quer nos encher mais ainda, porque dia após dia Ele quer transbordar através de nós. Quando eu tenho fome de Deus, ou melhor, deixa eu explicar uma outra coisa antes. Fome e sede são sinais vitais, né? São sinais vitais, necessidades vitais, né? Inclusive, dizem os profissionais que a alimentação é praticamente a coisa mais primordial que você precisa ter na sua vida. Outros dizem, aquilo que você come é o que você é. E na verdade é por aí mesmo, porque se você não come também a palavra de Deus, você não vai ser a palavra de Deus. Mas se você come a palavra de Deus, você vai ser a palavra de Deus. Eu estou há 2 semanas, pasmem, estou há 2 semanas em dieta. Olha aí, ó. Já viu? Até saiu a barriga já. Estou 2 semanas em dieta. Hoje, domingo, é o dia do lixo, já comi de tudo. Mas os outros dias estou bem na foto. E, gente, vocês não sabem a diferença que o comer bem faz na vida de alguém. Não, vocês não sabem, entre aspas, né? Para quem não faz, não sabe a diferença que faz. Você se sente melhor, você se sente mais disposto, você tem mais ânimo para fazer as coisas. Não é encher o bucho de um monte de coisa, é comer o que precisa. E quando a gente come, a gente está falando que é algo que é uma necessidade. E água, por outro lado, então nem se fala. Água é algo extremamente necessário. Você não vive sem água, não é verdade? Então, se eu estou falando de fome, a gente fala de fome pensando em comida. O que seria a comida de um cristão? Não a comida física, mas a comida espiritual. O que seria? Seria a palavra de Deus. Mas a própria palavra também diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o pão vivo. Se Ele é o pão vivo, Ele também é quem nos alimenta. Então, se eu tenho fome e sede de Deus, eu vou ter fome de comer aquilo que Deus tem me oferecido. Só que se por outro lado eu apenas tenho fome e sede, como todos têm, eu posso acabar me sujeitando a comer qualquer coisa. Vamos lembrar da história do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele estava com o pai, ele tinha o privilégio de comer do bom e do melhor, não era verdade? Tanto que quando ele voltou, o pai chegou e disse assim, vamos matar um novilho gordo lá, vamos fazer aquela festa para celebrar que o meu filho voltou. Só que o filho pródigo deixou de ter comunhão com o pai. E no final da história, antes dele chegar até o pai, que ele pensa naquela doidice lá de chegar para o pai e dizer assim, pai, eu quero só que o senhor me chame de servo mesmo e tudo mais, mas tudo bem, só para eu ficar aqui, porque até os teus servos comem melhor do que o que eu estou comendo agora. O que ele pensou em comer, vocês lembram? Bolota, lavagem de porco, seja lá o que for, do jeito que você queira chamar, comida de porco, que talvez nem os porcos queriam comer, mas um negócio imundo, mas só para de alguma maneira tentar saciar a fome dele. Se você é uma pessoa que está aqui nessa noite e percebe que não está apresentando fome e sede de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa, infelizmente, você provavelmente está se alimentando de coisas que não são as coisas que Deus está lhe oferecendo. Isso vai lhe levar à morte espiritual. Isso não vai nutrir
a sua alma, o seu espírito. Isso não vai lhe dar forças para viver. Você está comendo aquilo que o inimigo está lhe oferecendo. Olha aí, o pão que o diabo amassou, não é assim que fala por aí? Você está comendo algo que não é aquilo que Deus está propondo para você. Você não está se alimentando da palavra, não está se alimentando do pão vivo. Você está tomando e comendo coisas que o inimigo está lhe oferecendo. Esse que é o problema. Você vê pessoas todos os dias na rua, por elas acharem ou pensarem que de alguma maneira já não há mais solução, não se tem mais o que comer, para onde elas vão? Vão para o lixo. É triste. A gente trabalha com alimento e quase toda semana passa algum catador e tudo mais. Quando a gente vê, ele já está revirando sacos de mercadorias que já não estão boas mais para consumo. E aquilo pode fazer o que com aquela pessoa? Pode matar, porque ela não está comendo aquilo que ela deveria comer. O que você come hoje? Do que você se alimenta? Você troca um prato lindo e maravilhoso com a palavra de Deus recheada, enfim, da maneira mais bem apresentada que se pode ter, para comer um pouquinho de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de internet, WhatsApp, ou seja lá o que for? O que você tem se alimentado? Você troca a comunhão com Deus e com o Espírito Santo para estar em comunhão com uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não edifica a sua vida? Do que você está se alimentando? Inclusive, quando você tiver um tempo, entre no Facebook e veja um novo sucesso. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. É uma figura esse rapaz. A gente devia passar isso aqui na igreja. Enfim. Além de fome, também tem sede, como eu falei. Se nós somos sedentos por fazer a vontade de Deus, nós vamos querer sempre fazer mais e mais, vamos querer ver vidas sendo transformadas, vidas se colocando nessa posição de justificados através do sangue do Cordeiro. Se nós temos sede de Deus, nós vamos ser aqueles que vão à luta, que vão buscar, que vão realmente orar, que vão se entregar para que, pelo menos, no mínimo do mínimo, quando você for convocado por um propósito, você fazer alguma coisa em prol dessas vidas. É muito legal, é muito bonito chegar e dizer assim: nós estamos no propósito do tesouro perdido. Mas seria muito mais bonito se a gente realmente percebesse que todos vestiram a camisa, que todos disseram: eu faço parte disso. A gente estava na célula ontem do Adiel e a gente fez um desafio básico e rápido, conversando com os membros, falamos: poxa, vamos ver se cada um de vocês traz pelo menos uma pessoa para a célula semana que vem. E aí no primeiro momento ficou aquele negócio, aquele embate. A gente foi, conversou e falou assim, e no final da história perguntamos: seria difícil fazer isso? Impossível? Até rolou um desentendimento na hora, né? Entendeu impossível com possível e respondeu errado, mas enfim, depois ele entendeu e disse: sim, é possível. Eu conheço muito mais gente, não é só uma pessoa que eu conheço. Então por que nós não fazemos isso? Porque talvez esteja faltando sede de ver a justiça de Deus se cumprindo na vida de outras pessoas. Mas vamos lá que eu já estou quase no horário. O segundo sintoma está escrito aí, ó: coração novo e grande. Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração velho. É isso que ele fala? Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos permite ter um novo coração. Até tem uma música muito linda, né, que o pessoal canta: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. A gente está falando de um posicionamento de alguém que quer mais de Deus e que tem sede de justiça, que tem fome de mais de Deus. E Deus, Ele responde. Nessa passagem, Deus está falando sobre uma profecia para os montes de Israel, ou seja, está falando para o povo dele. E Ele está falando sobre purificação. Eu vou purificar vocês. Eu vou tirar toda a iniquidade do meio de vocês. Eu vou tirar os ídolos, aquilo que vocês estão colocando no meu lugar. Eu vou tirar tudo isso. E além disso, eu ainda vou dar para vocês um novo coração e um novo espírito. Só quem é nascido de novo aqui sabe
Só quem é nascido aqui de novo sabe o que é experimentar de ter um novo coração e de ter um espírito que já não precisa mais chamar de novo, mas um espírito que nós chamamos de Espírito Santo dentro de nós. Coisa linda, coisa maravilhosa, não tem nada que se compare a isso. Portanto, o outro sintoma é um coração amolecido, um coração sensível, um coração diferente daquele coração de pedra que a gente tinha antes. É um coração que é receptível à palavra, é um coração que é pronto a perdoar e é um coração que é fechado para o mundo. Esse é o coração que Deus está oferecendo para nós, se nós realmente quisermos viver uma vida na presença dEle. Muitas pessoas, mesmo estando fazendo parte do corpo de Cristo, têm grande resistência à palavra de Deus. Principalmente na faixa etária que a maioria de nós aqui nos encontramos, tem uma grande resistência de entender o que a Bíblia fala, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tem grande resistência a entender que Deus não nos chamou para uma vida de promiscuidade, mas para uma vida de santidade. E santidade requer renúncia. E muitas vezes a renúncia é o seu namoradinho, a sua namoradinha. Muita gente tem um coração que é resistente ainda. E esse coração não é o coração que Jesus tem para mim e para você. Não é. Não é o coração que Deus oferece para aqueles que são novas criaturas. Esse coração de pedra é o coração da velha criatura. Portanto, se você ainda está com um sintoma do coração enrijecido, endurecido, quer dizer que você ainda não se abriu para ser uma pessoa cheia da presença de Deus. O coração daqueles que são cheios da presença de Deus também está sempre pronto a acolher o próximo. Não estou falando do coração crescido, no coração de boi, como o pessoal fala, sei lá como é o nome. Coração grande, um coração que sempre cabe mais um. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que lidera vidas, que lidera almas, você sabe o que é isso. Você não está naquela sua panelinha aqui assim, não, aqui fechou, aqui é fechado, é nós, aqui só nós, galera, ninguém entra mais. Não, pelo contrário. Nós temos um coração aberto sempre para receber uma pessoa nova. Ah, fulano só dá dor de cabeça, ele já veio de outro lugar, tudo bem, vai dar dor de cabeça aqui, mas nós vamos amar a vida dele. Era assim que deveria funcionar para todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Terceiro sintoma, surdez e mudez temporária. Provérbios 20:12 diz: os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Pegue no seu ouvidinho e diga assim: foi papai que fez. Pegue na sua boca e diga: foi papai que fez. E se foi ele que fez, ele fez para a glória dele. Amém? A Bíblia fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você anda com alguém, você ouve alguém. Quando você está em comunhão constante com alguém, você ouve tudo o que aquela pessoa lhe fala. Se a Bíblia está dizendo que andar com alguém, ter uma má companhia, corrompe os bons costumes, está dizendo que não era bom que você andasse com essas pessoas. Que os seus ouvidos estivessem fechados para ouvir o que o mundo quer lhe falar. Para a gente completar mais a ideia, quando estamos cheios da presença de Deus, compreendemos que há momentos que temos que fechar nossos ouvidos para as mentiras e o falar imoral. Pensa aí comigo. Se Adão não tivesse dado ouvidos para Eva, como seria a situação? Talvez até impossível de imaginar. Mas a Bíblia fala, o próprio Deus falou para ele: porque destes ouvido à mulher, e aí ele foi e desenrolou todo o resto. Há muitas fontes que parecem ser confiáveis, mas precisamos ser como a igreja de Bereia. Não sei se você lembra, eu acho que é Atos capítulo 17, que a Bíblia relata que existia um povo que quando eles ouviam, eles não ficavam só ouvindo dizendo assim: ai, é o pastor Serginho que está falando, então está tudo certo. Não, pegavam a Bíblia, davam uma analisada e viam, conferiam, batiam. Muita gente se deixa enganar porque algumas pessoas passam uma ideia de grande confiabilidade. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que não são cristãos, que têm um dom da oratória que é tão convincente que se você não estiver realmente na presença de Deus, você se engana. Inclusive o menino bonitinho lá que te pede uma prova de amor também. Não é brincadeira não. Imagina só, sai uma notícia no Jornal Nacional de que aconteceu alguma coisa muito esquisita.
Diz aí para mim, qual seria a primeira reação de toda a galera? Ninguém não ia nem conferir para saber se aconteceu. Iam só botar lá no Facebook: tu viu o que aconteceu, mano, lá que apareceu no Jornal Nacional? Não é assim? Não é assim. Nós muitas vezes não temos tido sabedoria para filtrar as coisas, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos ouvindo o que as pessoas conceituadas, que sabem muito, estão falando. Nem sempre um falar bonito é o falar certo. Tem gente que não sabe falar nem liquidificador direito. Estava ouvindo escrever direito um dia desses, uma ministração. Estava ouvindo do pastor César Cita, ouça lá, da conferência Felicidade. Mas é um cara que está arrebentando com o inferno. Enquanto que tem muita gente que fala bonitinho, engomadinho, que não está fazendo nada para Deus. Cuidado, tome muito cuidado. Seja como a igreja de Bereia, que analisa aquilo que está sendo falado. Além disso, Hayden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer, também fala o seguinte: olha o que esse cara falou: nunca ouça alguém que não ouve a Deus. Sabe aquela sua parceiraça que você abre seu coração, mas que ela não teme a Deus e fala um monte de besteira para você? Pois é, olha só, não era uma boa você fazer isso. Sabe aquele seu amigo que você abre seu coração, mas ele não tem um pingo de intimidade com Deus, e ele dá um monte de conselho, barca furada? Pois é, não era para você estar ouvindo isso. Porque você serve um Deus que Ele lhe deu o privilégio de ter livre acesso com Ele. E você congrega numa igreja de vencedores, aonde a gente tem homens e mulheres de Deus capacitados para poder lhe instruir, conversar com você, de fazer um direcionamento de algo que você esteja precisando. Além do ouvir, ainda tem o falar. A Bíblia fala em Provérbios 15:1 que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Um dos sintomas também de quem serve a Deus e quem é cheio de Deus é uma pessoa que sabe guardar a sua língua entre os dentes na hora que precisa fazer isso. Muitas vezes, queridos, nós pecamos só pelo falar. Julgamos, condenamos alguém, falamos algo que não deveríamos falar. Nós precisamos aprender a nos conter. A Bíblia fala sobre domínio próprio e fala que a língua também ela é muito poderosa. Além disso, Tiago 1:19-20 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você tem que se conter. Tome muito cuidado. Cuidado se você é uma pessoa explosiva, ore a Deus, porque talvez a sua explosão não é nada demais para você, mas já machucou muito o coração, já frustrou muitos sonhos. Um comentário mal feito. Talvez um dia você conheceu algum amiguinho seu que hoje talvez seria um grande artista, mas você olhou um desenho dele e começou a rir da cara dele, e falou alguma coisa que não deveria falar. Por causa daquela palavra, talvez até hoje algum sonho tenha se frustrado. Tome muito cuidado com aquilo que você fala. Portanto, cheios de Deus, ouvem somente o que importa e falam somente aquilo que realmente é necessário. Estamos acabando. Nosso quarto ponto é sensibilidade. Quando estamos cheios da presença de Deus, nos tornamos sensíveis para perceber o agir dele em nós, através de nós e nos outros. Não somos facilmente enganados como antes, pois temos a sensibilidade de perceber se aquilo que nos apresentam ou oferecem é de Deus. Não dizem que nem tudo que reluz é ouro? Não é essa a verdade? Tem coisa que aos nossos olhos, muitas vezes, carnalmente falando, aos nossos olhos é lindo, é maravilhoso, é sensacional. Mas se nós tivéssemos um pouquinho de sensibilidade em Deus para olhar para aquela coisa, talvez aquilo seria um fiasco para nós. Nós falamos um dia desse sobre bênção aqui, não sei se vocês estão lembrados, que nem tudo aquilo que é bom para nós faz bem para nós. E talvez nós estejamos olhando hoje para algumas coisas que são agradáveis aos nossos olhos, mas não temos tido sensibilidade em Deus de olhar para aquilo e dizer assim: rapaz, isso aqui pode ser o fim da picada para mim. Isso aqui pode ser o princípio do precipício na minha vida. Se nós temos sensibilidade em Deus, nós vamos ter discernimento. Como Paulo fala em Filipenses 1:9-11, esta é minha oração, preste atenção nisso, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento
e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou orando para que vocês tenham um amor tão grande, uma intensidade tão grande em Deus, que vocês consigam discernir aquilo que apresentam para vocês, que vocês não sejam um menininho levado por qualquer coisa, que as pessoas não cheguem para vocês e contem uma história e você acredite prontamente, mas que você seja alguém que esteja apto a discernir aquilo que lhe apresentam. Muitas pessoas hoje estão envolvidas em milhares de coisas dentro da igreja, porque não tem sensibilidade para entender que Deus chamou ela para alguma área específica, mas ela não consegue ver aquilo. Então ela vai atirando para tudo quanto é lado, para ver se ela acerta fazer alguma coisa que ela sente gostoso no coração dela, que aquilo é que o Deus está chamando ela para fazer. Mas na verdade um pouquinho de sensibilidade seria o suficiente. Não aceite todos os convites, querido, porque você vai ficar sobrecarregado. Por isso que a Bíblia fala que existe um tempo para tudo, porque talvez hoje você esteja cheio de atividade, cheio de coisa, e essas coisas estejam lhe fazendo perder o melhor de Deus, porque talvez Deus gostaria que você focasse em uma coisa só, mas você não está fazendo. Talvez você está fazendo todas, mas não tem sensibilidade para fazer a que Ele lhe chamou. Por fim, veja o quinto ponto, o que está escrito aí? Aparência mudada. É incrível como o semblante, a forma de se apresentar a outros, muda quando somos cheios da presença de Deus. Este é um sintoma muito perceptível. Até mesmo aqueles, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive várias, até mesmo aqueles que não professam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, às vezes eles têm o discernimento de observar isso. Eles olham para a sua vida e dizem assim: rapaz, tem alguma coisa diferente acontecendo contigo. Eu tive, por outro lado, a infelicidade de saber de um episódio de uma pessoa que era cheia de Deus e outra pessoa que observou ela e conhecia ela quando estava cheia de Deus, mas a viu quando estava vazia de Deus, disse assim: tem alguma coisa acontecendo de errado contigo. O cara não era crente, presta atenção, o cara não era crente, chegou para um cara que era cheio de Deus, olhou para a cara dele, viu que ele estava vazio de Deus e não tinha, sei lá, foi uma questão espiritual, olhou para a cara dele e disse: tem alguma coisa diferente contigo. Não tem. Tem sim, eu sei que tem. Quando as pessoas começam a olhar muito para você e lhe admirar, saibam que elas não estão olhando para você, elas estão olhando para a glória de Deus que resplandece em você. E se as pessoas começarem a olhar muito para você de uma forma que não olhavam antes, como quando olhavam quando você estava como alguém cheio de Deus, é sinal que chegou a hora de mudar. Queridos, olha o que aconteceu para a gente fechar com Moisés. Êxodo capítulo 34, versículo 29 em diante. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Quando nós somos pessoas que estamos cheios de Deus, as pessoas olham para nós e veem o resplendor de Deus em nós. Então, querido, se você não tem sido aquela pessoa que as pessoas só de olhar para você sentem vontade de abrir o coração, de trocar uma ideia, de perguntar alguma coisa, chegou a hora de mudar. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu queria que todos, absolutamente todos, nessa hora, fechassem seus olhos e começassem a meditar no que foi falado. Que vocês pensassem nos 5 pontos que foram abordados nessa noite. Qual desses sintomas tem sido verdade na sua vida e qual deles ainda está faltando?
Primeiro, você está tendo fome e sede de Deus? Como está sendo o seu tempo com Deus? Você lê a Bíblia? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Você sente prazer em fazer isso ou você acha que isso é um fardo? Segundo ponto, um coração novo e grande. Como é que está seu coração? Você tem sido uma pessoa que guarda rancor, amargura, ódio no seu coração? Ou você é uma pessoa que está sempre pronto a perdoar? Você tem se calado no momento onde você observa que precisa se calar e fala na hora de falar? Ou você tem feito tudo da maneira diferente como manda o protocolo chamado Palavra de Deus? Você tem ouvido a quem? Ao mundo, ao diabo e às mentiras dele que dizem que você não tem valor? Ou você está ouvindo a voz do Senhor? Você tem tido sensibilidade de perceber aquilo que o mundo lhe oferece? Ou você está vivendo como qualquer outro aí fora? Você tem percebido a mudança em você e as pessoas têm visto isso? Ou as pessoas lhe tratam ainda como se você fosse um cara que não tem compromisso com nada, uma mulher que não tem compromisso com Deus? Eu gostaria de ouvir a voz de vocês agora orando, apresentando a vida de vocês ao Senhor e falando para que Deus realmente encha você, transborde você com a presença dEle através de uma vida de busca, de intimidade e de intensidade. Pai, em nome de Jesus te apresentamos tudo que falamos nessa noite. Nós cremos, Deus, que esse é um dos ambientes mais propícios para nós darmos um passo inicial, a cura, Deus, do vírus do pecado que talvez esteja se alojando em nossos corações, em nossa mente. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos chamado a vivermos uma vida cheios da Tua presença. Obrigado, Pai, por todos esses, porque temos aprendido muito, mas nós queremos mais, porque temos fome e sede de Ti. Pedimos, Deus, nessa hora, que o Senhor venha realmente de encontro a tudo aquilo que nós precisamos, Deus, ouvir. Nós precisamos mudar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós de fato resplandecem a Tua glória aqui na terra, que as pessoas, Deus, ao conversarem conosco, ao nos conhecerem, ao abrirem o coração para nós, Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que essas vidas sejam transformadas, meu Pai, que nós sejamos agentes de contágio, Senhor, na vida das pessoas, da Tua presença, do sobrenatural, que todos aqueles que nos conhecem, que convivem conosco, realmente, Deus, sintam e sejam mudados pelo peso da Tua glória que está em nós, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos na transformação de vida, nós cremos na mudança de vida, Senhor, e cremos, Deus, que nós sim, nós somos e seremos dia após dia mais e mais cheios da Tua presença. Usa, Deus, a vida dos líderes, supervisores, coordenadores, discipuladores, para serem esses agentes de crescimento, esses agentes, Deus, que vão estar trazendo uma intimidade cada vez mais com o Senhor, com os Teus servos, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos os grandes influenciadores da nossa geração e que muitos, Deus, experimentem de fato o que é viver uma vida na Tua presença, Senhor, através de algo que o Senhor já está fazendo e vai fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém.